E o Distrito Federal tem a eleição mais concorrida, viu? Para governador e para deputado federal. São 12 candidatos na disputa pelo Palácio do Buriti e 25 concorrem por 8 vagas na Câmara. O levantamento foi feito com base nos pedidos de registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. E Caroline Rosito é quem traz detalhes e informações completas. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Oi, Sidney, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso, segundo esse levantamento, então, feito pela CNN, o governo do Distrito Federal é tão concorrido, né, para o governo aqui do DF, quanto a presidência da República. São 12 concorrentes, candidatos ao cargo de governador, mesma quantidade de postulantes ao comando aqui do Palácio do Planalto. Em seguida vem Pernambuco e Rio Grande do Sul, ambos com 11 concorrentes. E nas eleições de 2018, só para a gente comparar, São Paulo era o estado com o maior número de candidaturas, de candidatos ali ao executivo, com 13 concorrentes por vaga. Já o estado com o menor número de candidatos a governador é Mato Grosso, com apenas 4 concorrentes. Em 2018, o estado também tinha ali menos candidatos. Sobre a cadeira de deputado federal, né, que vai trabalhar e ocupar o cargo dentro da Câmara dos Deputados, o Distrito Federal também tem a maior concorrência, se destaca nessa questão. Cada vaga é pleiteada, como você lembrou, em média por 25 candidatos. E a disputa menos acirrada para deputado federal é do Rio Grande do Sul, com 17 candidatos por vaga. A corrida para eleger deputado estadual no pleito deste ano é mais concorrida e disputada, então, em São Paulo, onde há 16 candidatos por vaga. A gente lembra que a Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior do país, né, com 94 cadeiras. Já o Acre reúne a menor concorrência. São 5 candidatos interessados por vaga na disputa ali a deputado estadual. Lembrando que foi um levantamento feito pela CNN com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol Rosito. Então, falando de Brasília, eu já vou chamar aqui nossa análise de novo. Em vez de eu perguntar ao Uribe, que está no DF, por que tem tanta gente interessada agora numa vaga à Câmara Federal ou Estadual, eu quero falar com o Leandro Rezende. Por que o Rio de Janeiro fez esse movimento contrário, Leandro? Já é o desestímulo em relação à política? Olha, Luciano, o Rio tem um caso específico em relação a outros estados. Vários de 2018 para cá tiveram governadores que foram afastados, governadores investigados, mas o Rio tem um histórico, né? Um histórico que vem ali desde 2016, quando o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso pela Operação Lava Jato, segue preso ainda. Praticamente na mesma semana, pouquinho antes, o ex-governador Antony Garotinho também havia sido preso, não por conta da Operação Lava Jato, mas a prisão dele também teve um impacto. Depois veio a prisão da também ex-governadora Rosinha Mateus. O então governador Luiz Fernando Pezão foi preso ainda na mesma época. Enfim, só em 2016 foram 4 governadores ou ex-governadores presos no Rio de Janeiro, né? Então, você tem o Wilson Witzel, eleito em 2018, o primeiro a sofrer impeachment na história do Rio de Janeiro. Então, claro, há um certo desencantamento no estado com relação a ocupar, né, o cargo de governador, mas coloca ali algumas figuras importantes disputando o cargo no Rio de Janeiro. As 3 mais destacadas no momento são Cláudio Castro, buscando a reeleição, um governador acidental do Rio de Janeiro, que entra ali na chapa do Witzel em 2018 apenas porque não tinha ninguém no PSC para entrar na chapa do Witzel. Ele entra, era um vereador, começando sua carreira política, assume o governo do estado e tem aí chances de se reeleger, está se movimentando bastante buscando isso. Marcelo Freixo, que é deputado há muitos mandatos, mas que tem o recorde de ter disputado 2 vezes a eleição para prefeito do Rio de Janeiro, buscando também a eleição agora, né, buscando se tornar governador. E o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, uma das maiores cidades da região metropolitana, tem ali o apoio do Eduardo Paes, que tenta Eduardo Paes se viabilizar como grande eleitor no Rio de Janeiro. Então, a disputa, né, dos estados, cada uma tem as suas especificidades,
especificidades, mas a do Rio vem um pouco nessa esteira de desencanto com a política, depois de ver tantos governadores presos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também teve uma operação, né, a Furna da Onça, que colocou 10 deputados de uma vez presos, todos praticamente estão soltos e buscando também voltar ao Legislativo, mas vem num desencanto, né? O Rio vem nesse processo e tem uma disputa também que reflete um pouco a polarização nacional, quando a gente olha para Cláudio Castro com Bolsonaro e Freixo com Lula, e aqui com uma diferença, né, que o Rodrigo Neves é do partido do Ciro Gomes, mas tem um apoio ali informal de setores do PT que pode romper essa polarização, uma eleição bastante interessante aqui no Estado. Sidney, Sidney, antes de você falar com o Uribe, uma pequena correção aqui na minha fala, que é importante, né? Eu falei deputado estadual, é claro, em relação ao Rio de Janeiro. No caso do Distrito Federal, deputado distrital é importante. Não, bem registrado. Agora, Uribe, sabe que eu morei em Brasília, né? E existia, na época, 2 Brasílias. Uma de terça a quinta-feira, que é essa que a gente conhece, noticia, né? Com o Congresso Nacional funcionando. E a outra, que ela se dava de sexta para segunda-feira, que o brasiliense, o candango, né? Que está lá desde o início, quem é da terra, tem uma vida um pouco mais calma, vamos dizer assim, desse universo político, que as famílias se voltam para si. E tinha um outro aspecto também que se chamava cidade satélite. Então a gente imagina Brasília muito ali o plano piloto, né? Aquela imagem central do Congresso, dos poderes, aquela coisa toda, mas tem no entorno várias cidades com muitos problemas. Será que isso não explica também porque tem muita gente se lançando? Porque, de repente, muitos desses candidatos quer atender essas regiões mais distantes da capital central? Também, Sidney, porque Brasília é uma bolha social afastada de tudo. Em Brasília você tem 8 batalhões, por exemplo, de segurança pública. Tem cidades satélites que têm população maior do que Brasília, que você tem 1 batalhão de polícia ou 2. Então você tem um universo do faz de conta de Brasília e as cidades satélites, Ceilândia, Sobradinho, Taguatinga, acabam enfrentando a vida real como ela é e os problemas como são. Aqui é uma realidade que foi a negociação política que não foi muito acertada. Você tem Ibanez Rocha, que é o atual governador, que vai para a reeleição. O principal adversário era Regufe, senador. A questão é que Regufe demorou para tomar uma decisão pela União Brasil. E aí ele iria compor um arco amplo de alianças. Como de última hora a União Brasil não deu a legenda para ele, esses partidos acabaram lançando candidaturas. Então, por exemplo, dos 3 senadores de Brasília, você tem o Regufe, que não vai ser candidato, aí a Leila Barros vai sair pelo PDT e Isalci Lucas pelo PSDB. Então, a não celeridade na definição acabou fazendo com que você tivesse várias candidaturas. E mais um ponto. É muito provável que na eleição desse ano, segundo as pesquisas eleitorais, Ibanez Rocha seja reeleito. E essa possibilidade, inclusive, no primeiro turno. Então, muitos dos candidatos se lançam como um trampolim para as próximas eleições de 2026. Aparecem neste ano, fazem uma votação importante para que nas eleições de 2026 eles acabem tendo mais chances. E aí, Câmara dos Deputados, por que tantos candidatos? Você tem poucas vagas, são apenas 8. E você tem 4 ex-governadores que vão se lançar à Câmara dos Deputados. Você tem Rogério Rosso, você tem Agnello Queiroz, você tem José Roberto Arruda e você tem Rodrigo Hollenberg. Ou seja, por quê? E essa é uma discussão que a gente fez. Por que tantos candidatos à Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados ganhou um protagonismo completamente diferente na atual legislatura. A Câmara dos Deputados não apenas legisla, a Câmara dos Deputados também executa o orçamento, com o orçamento secreto de 19 bilhões. Então, ser deputado federal hoje tem mais prestígio do que no passado. Obrigada, Uribe.